Então seja bem-vindo à segunda aula do curso Descomplicando as Cólicas do Bebê. Na aula passada você entendeu melhor o que são as cólicas, por que elas acontecem, como a gente identifica, tá? Qual a prevalência, como que ela é muito comum, e que elas fazem parte de um distúrbio chamado distúrbios gastrointestinais funcionais, certo? Nestes distúrbios gastrointestinais funcionais constam com alguns sintomas, algumas condições, mas principalmente para esse curso 3: cólicas, gases e disquesia, certo? Que muitas vezes elas acontecem de forma simultâneas devido à imaturidade do bebê, mas que elas não são a mesma coisa, tá? E que gera confusão. E nessa aula você vai entender o que são cólicas, o que são os gases, o que são a disquesia do bebê, tá? Começando pelas cólicas, como eu já falei na aula passada, os sintomas é aquele choro, irritação, agitação prolongados, de difícil controle, de que não dá para prevenir, certo? Sem qualquer outro sintoma de doença orgânica, como eu já expliquei na aula passada. Vai começar por volta da 6ª semana e costuma se resolver até a 12ª semana, mas aqui agora pode ir até o 5º mês, nós já sabemos disso. O ganho de peso é preservado, como eu já falei. Os sintomas não se encaixam em nenhuma outra doença, tá? E as cólicas podem causar muitos despertares. Se você me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu falo muito sobre sono. As cólicas podem causar sim muitos despertares no bebê durante a noite, tá? Por causa da dor. E gases? Isso é a mesma coisa. Por que muitas vezes eu vejo muitas mães falando: não, meu bebê acorda muito por causa dos gases? Será? Vamos entender. Os gases são caracterizados pelos sintomas muito parecidos com o que nós sentimos. Eu, você, quando estamos com gases, o que nós sentimos? Uma distensão abdominal, tá? Um desconforto, às vezes dói um pouquinho. Normalmente eles são aliviados, esses sintomas são aliviados pela eliminação desses gases. O bebê, mesma coisa. Vai ter uma distensão abdominal discreta, leve, nada tão absurdo assim, mas tem o desconforto, não costuma doer tanto, então é um bebê um pouquinho mais choroso, um pouquinho mais chatinho, digamos assim, tá? É um bebê que está desconfortável, você percebe que ele está desconfortável, tá? E esses sintomas aliviam com a saída, com a eliminação desses gases. Também são muito comuns nesse período de maturidade, tá? Muito parecido com o das cólicas, costumam ocorrer simultaneamente, tá? Mas que não são a mesma coisa, não são tratados da mesma forma, então é importante saber diferenciar se o teu bebê só tem cólicas, se o teu bebê só tem gases, se o teu bebê sente as dois, certo? Gases não causam muitos despertares. Assim, é só lembrar da gente, gases não costumam doer tanto assim. Desconforto, dor leve, ele não dói tanto assim, então não causa tantos despertares. E aí a gente passa para a disquesia do lactente. O que é a disquesia? Disquesia é uma condição que vai causar dor, tá? E também relacionada à imaturidade, mas ela acontece por causa de uma assincronia do trato gastrointestinal. Como assim? Nosso intestino, desde o começo até o final, ele tem ondas que levam o alimento para ser digerido, transformado em bolo fecal, e esse bolo fecal ser eliminado. Essas ondas se chamam peristaltismo. Esse peristaltismo, quando vai chegando na parte mais final do intestino, ele vai empurrando o bolo fecal e a gente tem o nosso esfíncter, que é o que garante a nossa continência fecal, tá? No reto, no ânus. A gente tem o nosso esfíncter, mas quando o esfíncter percebe que o peristaltismo está chegando, que o bolo fecal está chegando, ele costuma relaxar para permitir a saída do bolo fecal. O que acontece no lactente que é imaturo? Às vezes acontece essa assincronia de que o esfíncter não relaxa, apesar do peristaltismo, apesar do bolo fecal estar chegando, apesar do bolo fecal chegar ao esfíncter, ele não relaxa, tá? Mas esse bolo fecal precisa ser eliminado. Então, como que o organismo reage? Ele precisa aumentar a pressão, já que o peristaltismo sozinho não está sendo o suficiente, ele precisa aumentar a pressão. Como que ele faz isso? Através da musculatura abdominal. Por isso que é tão frequente a gente ver o bebê se espremendo, tá? É muito comum, é por isso que chama de espremedeira, tá? O bebê está se espremendo.
E ele realmente está fazendo força na musculatura abdominal para aumentar essa pressão, para que vença a resistência do esfíncter. Tá? Então, como que a gente vai caracterizar a disquesia? É o esforço evacuatório, que nem sempre o bebê evacua, ele faz força, 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 força. Nem sempre ele evacua, às vezes sim, às vezes não, às vezes só elimina alguns gases. Tá? Apesar de a gente ver muito desconforto, o bebê claramente desconfortável, fazendo força, o roxinho com cara de dor, às vezes a mãozinha cerrada, a barriguinha se espremendo, isso, apesar de tudo isso, não costuma causar tanta dor assim no bebê, certo? É muito desconforto, mas não tanta dor, tá? Cólicas causam muito mais dor, cólicas causam muito mais choro por causa da dor do que a disquesia, por exemplo. Tá? Também é comum nesse período de maturidade, mas diferentemente das cólicas, a disquesia pode durar muito mais tempo e ainda é relacionado à imaturidade. Tem alguns artigos que falam que pode durar até 9 meses de vida, tem outros que falam que pode durar até 12 meses, então pode durar mais tempo, saiba disso, mas que é caracterizado pelo esforço evacuatório, o bebê se espremendo, o roxinho desconfortável e só. Tá? Não tem nenhum outro sinal de doença, não vai ter nenhum sinal de doença orgânica, como eu já expliquei. E um detalhe importante, as fezes costumam estar com consistência normal. Tá? Ou seja, o bebê vai evacuar, vai fazer força para evacuar, mas quando evacuar, as fezes vão estar completamente normais. Tanto em consistência, quanto em volume, quanto em frequência. É diferente da constipação, que é a prisão de ventre, que é quando se diz assim, não, o bebê está privado. Tá? A constipação é diferente. Na constipação ocorre o aumento da consistência das fezes, certo? O aumento do volume. Quando é uma constipação mais crônica, o bebê começa, o ser humano começa a evacuar em síbalos, que são aquelas bolinhas de fezes. Se por acaso você ou qualquer pessoa evacua através de bolinhas, são síbalos, saiba, essa pessoa é constipada crônica, essa pessoa já tem uma constipação há um bom tempo. Tá? Então é importante saber essa diferença. Se houver alteração nas fezes, ressecamento, aumento do volume, evacuação em síbalos, isso não é disquesia, ou pelo menos não é só disquesia. Também tem constipação e isso precisa ser avaliado pelo pediatra para que ele tome suas condutas. Certo? Então, essas são as diferenças entre cólicas, gases e disquesia.